Good morning, ladies and gentlemen. Sejam todos bem-vindos à English Live, né, a nossa live de inglês. Hoje, dia 10 de setembro de 2020, com a aula prevista de 8h10 às 9 da manhã. E hoje nós vamos trabalhar com algumas questões próprias, né, da gramática que nós já vimos e também algumas interpretações de texto. São importantes para nós. Ok? Então vamos dar início aqui. Eu separei aqui ainda sobre aquele assunto do que a gente chama de... Como é que é esse assunto mesmo? Todas as frases aqui elas estão com, por exemplo, a frase 1 e essa do lado aqui, elas estão com aspas. Essa também está com aspas. Então, se uma frase está com aspas, significa que ela foi dita por alguém. Então, se essa frase foi dita por alguém, a gente diz que esse discurso é direto, porque ele usa as palavras da pessoa, né? E o objetivo dessa atividade é a gente trabalhar o discurso indireto, que significa reportar o que a pessoa diz. Por isso que ele é chamado em inglês de reported speech, discurso reportado, porque nós vamos dizer o que alguém disse. Ok? Tá explicado aí por que o nome é reported speech. Seguimos então. Número 1. I can swim really fast. Então, eu tenho aqui o verbo que foi usado, o verbo swim, mas eu tenho um modal, o verbo modal que funciona quando ele está sozinho, quando ele está junto de outro verbo como um auxiliar, né? I can swim really fast. Então, o reporter disso aqui, alguém? Alguém? Segunda, né? He said that he could swim really fast. Bom, todos concordamos que o can vira could. Então, ok. E aí, ao que parece, essa questão ela está cobrando se você sabe usar o told ou said. Então, tem he told that, he said alguém. Né? Vamos ver qual é a resposta, então, para a gente poder avaliar. He said that he could swim really fast. Bom, por que não pode ser a primeira? He told. Porque quando eu uso told, eu preciso botar o sujeito aqui. He told me, he told us, he told fulano that he could swim really fast. Ok? Então precisaria, depois do tell, preciso de uma pessoa aqui para poder dizer. E he said me. Poderia he said, talvez he said to me. Agora, he said me, não. O said, a diferença do tell. Diferença do tell. Tell pede tell to somebody ou someone. E o say, desculpa, perdão. Desconsidera isso aqui, tá? O tell, ele é tell someone. E o say é say to someone. Nesse caso aqui da resposta não teve o say to por causa do that, que é facultativo e que ajuda aí. Ok, alguma pergunta dessa primeira?
Alguém? Tranquilo? Vamos lá, Samuel, você não entendeu a anotação. O uso do tell, vou repetir aqui. Quando eu coloco tell someone, então eu digo a alguém. He told, para a primeira ser certa, eu deveria ter dito he told me, he told us, he told them. Tell someone, dizer para alguém, contar para alguém, né? Na última, por que está errada? He said me. Porque o said, eu não posso dizer said me como told me. O told, eu posso dizer he told me. Mas quando eu falo said, he said to me. Ou he said that alguém. Ok? Ficou mais claro agora? Talvez a gente precise de uma aula mais para trabalhar só essa estrutura do said e do tell, do say e do tell. Ok, Samuel? Não, Samuel, esse tell to eu tinha colocado equivocadamente. Eu coloquei tell to, depois eu falei assim, não, gente, desculpa, não é isso não. Aí eu consertei, tá bom? Vamos lá então. Vamos para a próxima. There has been an accident. Deixa eu ver se é essa aqui. There has been an accident outside the supermarket. Alguém com a resposta? There was an accident. Eu falei there has been. There was an accident outside the supermarket. Lembrando que there was é o verbo there to be no passado, né? Existir, né? Havia um acidente do lado de fora do supermercado. Que para nós agora a tradução é indiferente, porque a gente vai, na verdade, prestar atenção na construção. Primeira, vamos lá. He said there. Vamos ver qual é a resposta? He said there had been. Bom, qual é o tempo verbal da frase que está aqui? É passado simples. Então, se é passado simples, eu tenho que botar passado do passado. É isso? Quando eu reporto um tempo anterior ao que está na frase. Porque eu estou reportando. Então, se é passado simples, vai ficar passado do passado. E quem é o passado do passado? É o passado perfeito. There had been an accident outside the supermarket. Então, there were não é porque é a mesma coisa que there was, só que é plural. Por que não é there has been? Porque has been é presente perfeito. Eu preciso do passado do passado. O passado do passado é o passado perfeito. Como é que eu sei que isso aqui é passado perfeito? Por causa do been, que é a terceira coluna do particípio, be, was, been, e porque o auxiliar have, que é o auxiliar do tempo perfeito, está no passado. Ok? Has been é presente perfeito. Presente perfeito não é passado do passado. No máximo, ele é um passado. O passado do passado é o had been. Ah, então entendi. Então, se eu tenho uma frase no simple past ou no simple ou no present perfect, deixa eu colocar aqui para a gente poder organizar. Frases no simple past ou present perfect tornam-se past perfect no reported speech.
organizado assim, né? Então, se eu tenho frases no simple past ou no present perfect, significa que essas frases estão no passado, ou passado simples ou presente perfeito. Então, quando eu vou reportar, elas precisam virar passado do passado. Então, eu vou usar o passado perfeito. Ok? Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Hã? Ok, beleza. Próxima. Tom said, I'm going to London tomorrow. Bom, agora a gente já tem uma frase que está no futuro going to. É isso? Que tempo verbal é esse? I'm going to London tomorrow. Alguém pode me dizer que tempo é esse? I'm going to London tomorrow. Present continuous. Ué, mas é present continuous, mas ele está falando amanhã? Tomorrow? Se é present, como é que pode ser future? Se tomorrow é amanhã. Bruno e Samuel que responderam aí. E aí? Muito bom, garoto. É porque o present continuous pode ser usado para indicar futuro. Então, quando aparece aqui um going to, pode ser que a gente se confunda. Ah, é futuro going to. Bom, de qualquer forma, ele vai ser futuro. Se é presente contínuo ou futuro going to, ele vai ser futuro. Mas eu identifico aqui que esse tempo verbal é o presente contínuo com ideia de futuro, porque depois do going to não tem o verbo. Para ser futuro going to seria I'm going to travel to London. Ou I'm going to go, que não está errado. Mas para evitar I'm going to go, eles colocam I'm going to, que vai dar a mesma ideia. Ok? Uh, Tom said, I'm going to London tomorrow. 5 days later, então 5 dias depois, o que é que você diz? Segunda, vamos ver aqui. Tudo bem. Tom said he's going to London the following day. Bom, não pode ser is, porque ele continua no presente, né? I am, he is. Poderia ser Tom said he was going to London tomorrow. Ok, aqui por causa do was going. Mas o tomorrow, não. A 3 seria se fosse no mesmo dia, exatamente. Tá? Então, aqui nessa questão, quer dizer, dentro da temática Reported Speech, repara que nós temos muito mais do que somente a conversão dos tempos verbais. Porque quando a gente começa a ensinar essa matéria, a gente fala o seguinte: discurso direto, tempo, discurso indireto, é o passado daquele tempo. Então a gente começa a treinar isso aí. Então lembra quando naqueles primeiros exemplos a gente não mexeu nada disso, porque o objetivo naquele momento era que vocês treinassem a conversão dos tempos. Então depois que vocês entenderam que um discurso direto está num tempo e o discurso indireto é o passado daquele tempo, bom, aí a gente começa a estudar outros casos. Um desses casos é o tell e o say, que a gente vai dispensar um outro momento também para falar mais sobre isso. Os advérbios de tempo, né? O following day no dia seguinte. Né? Então, ele disse que iria para Londres no dia seguinte. Tá? Bom, número 4. Which sentence
is not correct. Bom, aqui não tem muita coisa. Ele só quer que você analise as frases e a gente vai observar aqui o que tem de erro, né? Lembrando que todas estão no reported, porque nenhuma delas tem aspas, estão usando said. James said he will help me. Karen said she was going to be late. Lisa said she didn't have a map, né? E aí? Não tinha que ter um there ou um that? Vamos ver. Vamos ver a resposta, número 1. Será que é? James said he will help me. Ah, tá. Você está falando em todas elas. Esse that é facultativo, Samuel. Tá, eu já entendi por que você está perguntando isso. Lembra, vamos aqui, vamos voltar no número 1. Por que nessa daqui está errado eu dizer he said me? Porque said me, eu não sei se você vai lembrar, eu acho que vai lembrar sim. Me é um pronome objetivo, né? Um pronome objeto. Ele é eu, eu é um pronome sujeito. Mas eu tenho, depois eu tenho o adjetivo possessivo. Desculpa. Tá, vamos lá. Eu, pronome pessoal. Depois eu tenho adjetivo possessivo. My, porque ele vem depois de antes de um adjetivo. Depois eu tenho o me, que é o objeto, o nome objeto. Então tá aqui, ó. Então, esse me seria o mim. Eu não posso dizer he said me. Eu posso dizer he said, she said, she. Por quê? Qual é a diferença? Me é pronome objeto, she é pronome pessoal. Então, quando eu falo he said me, eu estou colocando um pronome objeto onde não cabe. Eu não falo he said me, he told me. Aí nós estamos falando da utilização do verbo tell and say. Agora, quando eu falo Lisa said, se tivesse aqui, ó, Lisa said, Lisa said me ou Lisa said her, estaria errado, porque eu estou usando um pronome objeto aqui. Mas ela usou um pronome pessoal. Esse pronome pessoal indica o quê? Que a frase está recomeçando. Ela disse que ela não tinha o mapa. Ok? Ela disse que ela não tinha o mapa. Repara que quando eu traduzi o que. Ela disse que ela não tinha o mapa. O que é esse? É o that que você está falando, que pode ser usado ou não. Nessa frase, inclusive, aqui na número 1, a resposta é he said that he could swim really fast. Mas eu poderia ter dito he said he could swim really fast. Porque o that é facultativo aqui. Ficou claro, Samuel? Se não ficou, a gente tenta uma outra forma. Ok? Bom, aí ele quer saber aqui qual que não está correta. Então, Lisa said she didn't have a map. Tá ok. Karen said she was going to be late. Tá ok. Então, aqui não está correta é a número 1. Por quê? James said he will help me. Agora eu quero saber qual é o erro dessa que nós colocamos aqui. Se essa não está correta. Você está falando aí que é o will. Porque deveria ser o quê? Deveria ser o would, exatamente. Então, provavelmente a frase original é He will help me. Então, James said he would help me. Ok? Posso seguir? Vamos lá então, hein?
Which words complete the sentence? Maria apologized for not coming. Então, ela se desculpou por não vir. She said she had been busy. Resposta: ela se desculpou por não vir. Ela disse que estava ocupada o quê? That day, the following day ou the previous day? That day. Ela disse que estava ocupada naquele dia. Ok? Porque the following day joga para frente, né? Talvez a confusão pudesse gerar em torno do previous day, que é no dia anterior. Né? Mas cabe melhor aqui o that day, que é aquele dia. Número 6. I won't be at the meeting tomorrow. I won't be at the meeting tomorrow. Paul said that he... O quê? Somebody... Somebody... Bom, se eu uso aqui no discurso direto I won't be, aqui vai ficar wouldn't be. Will não vira would. Won't não é will not. Então vai ser would not. Lembrando, no direto, quando a gente tem will, ele vira indireto would. Então, se eu tenho no direto won't, que na verdade é o que? Not, eu tenho no direto. Isso aqui, como é que vai ser o indireto? Would, wouldn't. Indireto vai ser... Indireto vai ser wouldn't, porque é a mesma coisa que would not. Pronto, desenrolei. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Ok. Vamos lá para a próxima. Me, né? I've done it. I've done it. Eu fiz isso. I told you that. Bom, qual é o tempo verbal dessa frase aqui? I've done it. Tranquilo, né? I've done it. I have done it. Isso aqui é o present perfect. Present perfect. Have done. Então, se é present perfect, na verdade é o passado, né? Que a gente não diz. Então, se é passado, tudo que é simple past, present perfect, vira past perfect. Então, I told you that I had done it. Tudo bem. Isso aí.
Bom, mais uma vez eu quero reforçar que reported speech é um assunto que se você não treinar, você não sempre vai ter essa dúvida, né? E eu digo treinar assim, né? Quem quem costuma ler e quem costuma escrever vai treinar isso lendo e escrevendo. Mas quem já tem o costume de pensar, falar essas coisas, vai trabalhando isso na mente. Ah, fulano disse isso. Como é que eu falo? Como é que eu reporto isso? Fulano disse que tal coisa. Então, assim, é um exercício que a gente faz. Eu não sei se vocês lembram quando é, é, algumas algumas experiências que eu disse para vocês. Por exemplo, quando eu comecei a aprender números em inglês, como é que eu ia treinar número? Então eu ia para casa e começava a contar os números dos ônibus. E o ônibus não ficava parado, eu tinha que falar o número rápido, né? Então eu começava com 2 números, 3 números, 4, eu já estava lendo 5 números rapidinho. Então isso a gente vai criando formas para poder desenvolver, ok? Beleza. Próximo. I'm going to be late. I'm going to be late. E aí? I'm going to be late. Agora, futuro going to ou present continuous com ideia de futuro? Futuro going to, né? I'm going to be, tem um verbo depois. Danny told me that he. Bom, então, se é am going to, então o am vira was, né? Não é was going to be late. I'm going to be late. Danny told me that he was going to be late. Gente, para quem fala, para quem, sim, para quem está com isso na cabeça, a melhor forma de estudar é você pegar os casos que acontecem com você. Se alguém, se de repente você está em casa, alguém fala assim, é, como é que eu posso dizer? Para de me aborrecer. Como é que fala isso em inglês? Stop bothering me. Stop bothering me. Vamos fazer aqui um caso fora do que está aqui no contexto. Stop bothering me. Quem fala isso com você? Stop bothering me. Para de me aborrecer. Como é que você reporta isso? Então, fulano, né? Maria told me, porque o tell pede esse pronome. Agora, stop bothering me é um verbo. Então, isso aqui é o quê? Que caso é esse? Imperativo. Told me to stop bothering. E agora? Continua com me. Stop bothering her. Por que é her? Porque é Maria que está falando. Então, gente, você não precisa ficar gravando regra. Ai, será que eu vou colocar aqui o me ou não vou colocar? Por que ele colocou her? Por que não colocou him? É uma questão assim, lógica. Se Maria me disse para parar de aborrecer, para aborrecer quem? Ela. A não ser, a não ser que eu tivesse assim, ó. A não ser que eu tivesse uma frase assim, ó. A fala de Maria. Stop bothering Bill and Susan. Então vamos dizer que eu tivesse uma frase dessa aqui, ó. Maria falou: Stop bothering Bill and Susan. Maria falou. Então eu poderia reportar Maria, ao invés de usar o tell, eu poderia usar o say também. Said ou told me to
stop, a mesma ideia, né? Bothering, um minutinho, Bruno. Stop bothering, e agora? Eu posso botar her, porque é Maria? Maria diz para parar de perturbar quem? De aborrecer quem? Bill e Susan. Então, se é parar de perturbá-los, perturbar eles, perturbá-los. Então, o pronome é them. Beleza? Parece que não modifica o tempo da frase. É, porque, na verdade, é imperativo. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Número 9. Tá. Me perguntaram aqui sobre a situação do que o had se repetia. Tá. Lembrei. Você falou agora, eu vou. Tá. Vamos dizer, bom, quando a gente fala de reported speech, a gente fala de um tempo que é reportado num tempo anterior a ele. Por exemplo, tudo que é passado simples vira passado do passado. Quando é presente perfeito, vira passado do passado também. Passado perfeito. Então, se eu tivesse uma frase assim, ó. She had a, por exemplo, Susan está falando assim, Susan, I had a great time. Então a Susan está falando essa frase. I have a great time. Né? Como é que essa frase está no presente? Então como é que eu reportaria? Susan said. Quem é o I? Não é ela? She have é presente, então vira had. Had a great time. Beleza? Então virei o have virou had. Mas vamos dizer que a Susan tivesse dito assim: I've had a great time. Vamos dizer que a frase dela fosse essa. Eu tive um bom momento, né? I have had. Have had é presente perfeito, né? Então, se é presente perfeito, eu tenho que fazer o passado do passado. Então, vai ser Susan said she had, que é o passado de have, mas eu preciso botar o outro verbo também. Então, vai ficar Susan said she had a great time. Aí eu vou usar o had duas vezes, porque o primeiro had é passado do verbo have. Ele é auxiliar. E o segundo had é o particípio do verbo have, que é esse que está sendo usado aqui na frente. Ficou clara essa explicação para quem me perguntou? Beleza, beleza. George, né? I can't chat because I'm working. I can't chat because I'm working. Bom, eu sei que eu já falei disso, mas não que é bom falar, repetir. Isso sim, para quem gosta de falar, né? O modal can, ele, na negativa, ele é usado can't. Mas quando eu falo, eu tenho essa frase, aqui, frase 1. Vou colocar aqui para vocês. Tem a frase 2.
Eu vou falar a frase, você vai dizer se eu falei a frase um ou se eu falei a frase 2, tá? Então vamos lá. I can't chat. I can't chat. Frase um, frase 2. Todo mundo concorda que é 2? Samuel falou que é 2. Vou repetir. I can't chat. Isso? Não sei se foi o. Vamos lá, vou repetir. I can't chat. I can't chat. Hã? Agora, bom, vou falar outra frase agora, né? I can chat. I can chat. Perceberam que é diferente, né? Bom, para não ficar muito tempo nisso aqui, a gente vai fazer o seguinte: se eu falo a frase na afirmativa, a minha ênfase vai ser no modal. Perdão, desculpa, não é isso não. Desculpa. Se a minha frase é afirmativa, a minha ênfase. Correção, hein, pessoal? Correção aí, hein? Se eu falo a frase na afirmativa, a minha ênfase vai ser no verbo. I can chat. I can chat. I can chat. Se a minha frase é negativa, aí a minha ênfase, para justamente dizer que é negativa, vai ser no can't. I can't chat. Então presta atenção, porque às vezes a gente ouve essa frase, a gente não sabe se é afirmativa ou negativa, né? Quando tiver escrito, tudo bem, mas quando for falado, presta atenção nisso. I can't chat because I'm working. Então, George said that he can vira could. Então, couldn't chat. Couldn't chat. Tá? Continuando. Alguma pergunta? Ficar no silêncio aí. Alguma pergunta? Não? Ok. Seguimos então. Hannah. I want to go to the football match. Esse football match é a partida de futebol, né? I want to go to the football match, but I don't have enough money. Hannah said she, bom, want to go. O verbo aqui é want or go. São verbos, né? Os dois são verbos, mas quem é o verbo principal? É o verbo want, né? Então, até porque o go já está aqui ó, na resposta sem alteração. Então, a alteração vai ser no verbo want, que se está no presente, vai ficar no passado. Wanted to go. Pode tirar esse to go daqui da resposta, porque já tem do lado de fora, né? Wanted to go, não, né? Parece que a pessoa está gaguejando. A propósito, como é que fala gaguejar em inglês? Alguém sabe? Ele está gaguejando. Alguém? He's stammering. Stammering. To stam significa gaguejar. Ok? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Alguma pergunta, pessoal, de alguma desses casos aqui? Acho que ficou claro, né? Resumindo, discurso indireto. Nós temos passado, presente vira passado.
Tudo que está no tempo do discurso direto, no discurso indireto vai ser sempre o passado dele. Se é presente, o discurso indireto vira passado. Se é passado, vira passado do passado. Presente perfeito, professor, tem nome de presente, mas ele é passado. Então, simple past e present perfect, ambos viram past perfect. Tá bom? Passado do passado. Ok? Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma aqui. O nosso tempo está encerrando. É... Bom, esse texto aqui é um texto, eu acho que a gente não vai ter tempo para ele. Ok, pessoal, então nós encerramos essa aula por hoje e na próxima aula nós vamos retomar alguns textos que ficaram faltando nessa aula, que são textos um pouco maiores e interessantes e que a gente precisa de um tempo maior para poder conversar sobre eles. Alguém tem alguma pergunta antes da gente encerrar? Questions? No questions? Ok. Então tá, muito obrigado pela presença de vocês. Tenham todos uma ótima semana, quase final de semana, né? E estão dispensados. Grande abraço.